Gênesis capítulo 29, do versículo 15 ao 18, começando no 15, diz assim: Depois disse Labão a Jacó: Por que tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da menor, Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, a tua filha menor. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Nós pedimos que o Senhor agora possa usá-la para ministrar os nossos corações, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa falar através de mim, que o Senhor possa me empoderar e nos dar ouvidos para ouvir. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. E nós estamos numa nova série já há algumas semanas, estamos vendo sobre como encarar tribulações, e nós terminamos a semana passada a questão de injustiça, como encarar injustiça. Essa semana nós vamos começar a falar sobre superando a insegurança. Superando a insegurança. Insegurança, todo mundo sofre disso em algum grau ou outro. Ninguém está isento de segurança. Existem pessoas que são literalmente paralisadas. Segurança é tão grande, tão forte, tão intensa, que literalmente eles param de funcionar. E temos que ter cuidado. Se o seu, por exemplo, se o seu pai, se o seu chefe, ou seu pastor chegar para você e falar: eu preciso falar com você mais tarde. Eu já tive pessoas que começam a tremer nas bases, passam a semana inteira sem dormir. O que foi que eu fiz? Será que ele soube? Quem contou para ele? Misericórdia. Será que o manto foi levantado? Está tudo descoberto? Está acabado? Eles literalmente entram em choque. No outro dia: pastor, é o quê? É o quê? É o quê? Você falou que ia falar comigo. Ah, não, eu falo no culto. Não, eu não dormi ontem à noite, eu preciso saber agora. Não, eu queria perguntar se você pode... Uma coisa boba qualquer. Mas a pessoa fica num estado, sabe o que é isso? Insegurança. Insegurança. O teu chefe lhe chama, passa no seu local de trabalho e fala: ó, antes de ir para casa, eu preciso falar com você. Tenho certeza que você não vai pensar: oba, aumento, vou ser promovido. Não. Você logo pensa: pronto, perdi emprego. O que foi que eu fiz? O que foi que aprontaram? Sabe o que é isso? É insegurança. Então todo mundo sofre insegurança em um grau ou outro. Tá? E nós temos que saber como lidar com isso, entender um pouquinho mais sobre isso. Porque a insegurança pode nos levar a fazer grandes tolices, grandes besteiras, por causa de segurança, ou insegurança, devo dizer. A insegurança nos leva a agir de forma ilógica e impensada. Nós tomamos atitudes e tomamos rumos na vida simplesmente porque estamos inseguros. Isso não é bom, de modo algum. Nós podemos pensar através da insegurança, pensar e imaginar monstros que não existem, problemas que não estão lá. Mas a nossa insegurança cria monstros que nos assombram e nos atemorizam. A insegurança nos leva a ignorar a sabedoria e o bom senso. Então entenda, a insegurança é algo sério. Não é algo que a gente deve descartar ou achar que nós não temos que prestar atenção ou não nos afligem. E por esses e outros motivos é importante nós entendermos, compreendermos a respeito desse tema de segurança. Entender para poder saber como agir ou como contra-agir nessas questões quando a segurança vem bater as nossas portas, e das consequências, que traz consequências sim em nossas vidas. Então hoje vamos começar um tema chamado superando a ignorância. A insegurança, perdão, a ignorância é, bom, deixa eu falar. Superando a insegurança. Aproveita e supera a ignorância também, que não faz mal a ninguém. Mas a gente leu aqui em Gênesis 29 sobre o episódio aqui de Lia. Lia, vocês recordam, é a irmã de Raquel. Ambas foram esposas de Jacó. E a vida de Lia nos dá um bom exemplo, um bom pano de fundo para esse tema de insegurança. Nós sabemos que Jacó casou com Lia. Só que Jacó
casou com Lia, enganado por Labão, o seu sogro. Lia não era a sua escolha, Raquel era a sua escolha. Jacó queria casar com Raquel. Nós lemos aqui no versículo 18, e Jacó amava a Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha melhor. Então, quem que Jacó amava? Raquel. Jacó não amava Lia. No entanto, ela acabou casando, e ele acabou casando com Lia, e ela com Jacó. Jacó serviu 7 anos por amor a Raquel. No versículo 20, que nós não lemos, mas logo abaixo diz assim: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então no versículo 18 nós lemos que Jacó amava Raquel. 2 versículos depois lemos: pelo muito que a amava. Quem que Jacó amava? Raquel. Jacó não amava Lia. No entanto, foi com Lia que ele casou primeiro. Isso tudo aqui causou uma situação muito incômoda para Lia, porque desde o início do casamento, do relacionamento que ela tinha com Jacó, ela sabia que ela não era amada por ele. Ela sabia que ela não foi a escolha dele. Jacó não escolheu ela, e que ele não a amava. Então ela tinha o que? Desde o começo ela tinha insegurança, ela era insegura. E hoje eu quero começar a ver algumas características e raízes da insegurança. E a primeira característica da insegurança eu quero falar sobre a definição do que é insegurança. Eu quero que você preste bem atenção, porque eu vou tentar mastigar essa questão para que você possa entender preceito sobre preceito com o que estamos lidando. Insegurança não é um sentimento que simplesmente vem do nada. Insegurança não é uma chave, um interruptor que a gente pode ligar e desligar. Insegurança não é alguma coisa que a gente puxou do pai ou da mãe, não é uma coisa que a gente escolhe ter ou não ter. Insegurança tem certas características, tem certas raízes. E se nós vamos entender e tratar da insegurança em nossas vidas, nós temos que entender essas características. E a primeira eu quero trazer uma definição do que é insegurança. Definição de insegurança é o seguinte: é uma preocupação de perder o que se tem. Insegurança é uma preocupação, um medo, um temor de se perder algo que você tem. Você está com medo de perder algo que você tem. Insegurança é causado pelo medo desta perda. E quando nós nos avaliamos com base naquilo que nós podemos perder, então isso vai sempre resultar em medo e em insegurança. Voltando aqui para a história de Lia, Lia baseava a sua segurança no seu esposo. À primeira vista, não há nada de errado com isso. O problema é que o esposo dela, Jacó, não a amava. E se o esposo, Jacó, não a amava, ela não tinha muita segurança, ela estava em constante medo de quê? De perder o marido. Constante medo de ser rejeitada, abandonada pelo marido. Afinal, ele não escolheu casar com ela, ele casou com ela enganado. Nós sabemos disso. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso depois. Então, Lia vivia em constante medo de perder e ficar sem o esposo. O medo que Jacó ia escolher ficar só com Raquel, que ele amava, e essa outra aqui, bom, já para lá. Tinha medo de perda. Segunda coisa, a raiz da insegurança. A raiz da insegurança surge quando o alicerce da sua segurança está comprometido. Qual era o alicerce da segurança de Lia? Jacó. Estava comprometido? Estava. Por quê? Ele não a amava. Ele não a escolheu. Ele casou enganado. Então ali estava totalmente comprometido esse alicerce, essa raiz. E quando o nosso alicerce fica comprometido, nós vamos também sentir insegurança. Aí eu pergunto, vamos mudar isso um pouquinho e aplicar para você. O que lhe traz segurança? É dinheiro? Dinheiro no banco? É o trabalho? Tem uma carreira? É o quê? É saúde? O que lhe traz segurança? Porque se alguma coisa se torna minado ou comprometido, alguma coisa em que você está se apoiando, então aquilo vai trazer insegurança. Quer um exemplo? Alguém perde emprego. Qual é o primeiro sentimento que ele tem? Insegurança.
Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou saber o que eu vou comer? Como é que eu vou fazer? Por quê? Você está inseguro. Por quê? Perdeu o emprego. Perdeu o emprego. Alguém recebe, vai no médico, faz os exames, vê o resultado. É uma doença ruim, em vez de uma doença boa. É uma doença ruim. Primeira coisa que vem à mente é o quê? Medo, insegurança. Por quê? E se piorar? E se eu morrer? E se não houver cura? E se? Sabe o que é isso? Insegurança. Por quê? Porque o alicerce foi o quê? Foi comprometido. Então entenda. Definição de segurança, você perdeu o que tem. A raiz da segurança é quando aquela raiz ou aquele alicerce se torna comprometido, seja lá o que for. Seja lá o que for. Lia buscou sua segurança no esposo, não achando segurança em Jacó que não amava, ela fez o quê? Eu já sei o que eu vou fazer. Se eu tiver um filho, isso vai fazer que o meu marido me ame. Se eu tiver um filho, isso vai assegurar o meu alicerce. Pelo menos com um filho, ele não vai me mandar embora. Quem sabe ele pode até gostar de mim. De fato, o primeiro filho de Lia com Jacó, o mais velho, era o Rubem. Nós conhecemos o Rubem, fizemos tudo sobre os filhos de Jacó. Rubem, o significado da palavra Rubem significa: vejam só, eu tive um filho. Literalmente quer dizer isso. Olhem, eu tive um filho. Repare, eu tive um filho. Por que alguém daria esse nome? Lembrando que na Bíblia nomes são muito contundentes, isso tem um sentido. Ela achava que agora que ela teve um filho, ela teria segurança. Inclusive lá em Gênesis 29, se você olhar no versículo 32, a gente leu o 18 e o 20, olha no 32, olha só como é que diz lá o versículo. E concebeu Lia e deu à luz um filho, e chamou-o Rubem, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Está vendo? Ela pensou: agora que eu tive um filho, agora sim. Lembrando que Raquel não tinha dado filho para ele. Raquel custou para ter filho. Mas Lia teve um filho logo. Ela falou: agora sim, agora ele vai se apaixonar por mim. Agora você é a favorita. Agora ele vai... Ela foi a favorita? Jacó passou a amá-la por causa disso? Não. Mas entenda, ela estava insegura e ela buscou dar força àquele alicerce. Ela achava que agora sim seria amada, teria segurança, mas o amor que ela buscava não era baseado nisso. O amor que, se a gente busca um amor baseado em alguma coisa que nós temos, ou somos, ou fazemos, aquilo não é amor. Entenda. Se o amor que nós buscamos é uma reação ao que eu sou, tenho ou faço, aquilo não é amor. Não é um amor incondicional que Deus fala. Eu vou casar com ele porque ele tem um carrão. Tá, e se amanhã ele não tem um carrão, como é que fica? Eu vou casar com ela porque ela é linda. Tá, e se amanhã ele não for mais linda, como é que fica? Eu vou casar com ele porque ele é rico. E se ele for pobre amanhã? Por isso no casamento a gente casa para o bem, para o mal, para a riqueza, pobreza, saúde, doença. Porque você não sabe. Então se você baseia o amor porque a pessoa é rica, saudável, linda e jovem, te garanto, tudo isso daqui, nada é garantido. Nada. Então o amor que traz a segurança, o amor que Lia buscava para a segurança, não é esse amor que ela achava que ia merecer o amor porque ela deu um filho para o seu esposo. Então isso não é o amor incondicional que traz segurança. A pessoa fica constantemente buscando desfazer insegurança, isso cansa. Isso em si causa mais insegurança. Você tem que merecer, você tem que fazer, você tem que ser alguma coisa para merecer aquele amor. Isso cansa. Isso não é amor. É um amor condicional e não tem lugar dentro de um casamento, com certeza, mas ele não traz segurança. A grande dificuldade que nós temos na insegurança é quando nós nos deixamos julgar de forma errada, ou seja, nós nos julgamos e nós permitimos que as pessoas nos julguem de acordo com o que nós fazemos, ou o que nós temos, ou o que nós somos, em vez do que nós somos naturalmente sendo nós. Se o amor é incondicional, não adianta e não interessa o que você tem, o que você faz.
porque não há condições para esse amor. Lia achava, mas que ia resolver essa situação, mas a insegurança continuava. Sabe por que eu sei disso? Que se você olhar no versículo 33, ela teve mais um filho, Simão. No versículo 34, ela teve outro filho, Levi. No versículo 35, ela teve outro filho, Judá. Ela teve 4 filhos. E ainda, Raquel era a favorita. Então veja bem, ela estava se acabando. E nada de errado em ter filhos, mas ela achava que tendo filhos ia ganhar, ia merecer o amor de Jacó. E não mereceu. Porque nunca esse tipo de amor recíproco traz segurança. Porque ele é variável, ele não é constante. O resultado que a insegurança traz em nossas vidas é depressão. Depressão, não depressão clínica, mas depressão espiritual. Existe depressão clínica, mas aqui estamos falando de depressão espiritual. Passar a vida inteira sendo e tendo que ser isso e aquilo em busca de segurança é deprimente. Você buscar a vida tentando agradar alguém, porque o amor é um amor merecido, porque só vai receber amor se cumprir uma certa meta, se viver um certo padrão, se viver dentro de um certo currículo, digamos assim. É deprimente. Você tem que se provar vez após vez. Aí temos que perguntar, como li aqui, ela deu 4 filhos para Jacó, não resolveu nada. Então temos que ter cuidado com a insegurança. Muita gente vive assim, vive achando que precisam ser ou ter algo para se sentirem seguras. Por isso que a indústria da cirurgia cosmética hoje, cirurgia plástica, está bombando. Por quê? Porque se meu nariz fosse um pouquinho mais para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, se minha orelha fosse um pouquinho mais para... Por quê? Porque as pessoas acham que precisam merecer o amor das pessoas através de ser a coisa mais linda do mundo. Estava lendo uma reportagem outro dia, existe um homem chamado Woman King. O cara já teve não sei quantas cirurgias plásticas, o cara parece um robô. A pele dele parece plástico. É uma coisa... dá medo. Parece realmente um boneco que baixou um espírito nele ali. A coisa é horrível, medonha a coisa. Tem gente que desfigura o corpo achando que assim vão ganhar aceitação e vão achar segurança. Pessoas acham muitas vezes que é dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter posição, tem que ter, no caso aqui de Lé, tem que ter filhos. Nada disso traz segurança, gente. As pessoas querem ter controle, achando, se eu controlar tudo e todos, eu vou ter segurança. Não vai ter segurança, porque ninguém controla tudo e todos. Jesus falou, você não pode controlar se cai um cabelo da sua cabeça. Você não pode controlar se você vai ser mais alto ou mais baixo, 1 centímetro. Tá? Vocês estão esquentando com o quê? Então, segurança não vem de ser ou fazer coisas, ou ter coisas. Olhe comigo para Gênesis 29, versículo 17. Importante a gente entender a raiz da insegurança, para a gente poder tratar da insegurança. De onde vem essa insegurança que nós vemos aqui? Onde é que vem esse mal que assola tanta gente? Versículo 29 e 17. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. A primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte: uma das raízes, e aqui vai para os pais e futuros pais, uma das raízes da insegurança é a rejeição parental. A rejeição por parte dos pais. Eu não estou falando aqui de rejeitar, que você pega seu filho e expulsa ele de casa, não é isso. Não é você pegar aquela criança e botar ela no orfanato. Não estou falando sobre isso. Mas a forma como os pais demonstram ou não aceitação dos filhos, aos filhos, impacta na vida adulta de forma tremenda. Tremenda. No caso aqui, Lia, ela foi literalmente descarregada por Labão. Labão estava já querendo descarregar ela, estava já doido para se livrar dela.
Por quê? Ela era a mais velha. E naquela época você casava mais velha antes para casar mais nova. Tá? Não foi o caso assim com a Michele. Nós descarregamos a Michele primeiro, que é a mais nova, e a Gabriela alguns meses depois. Mas estava ali, foi um empate. Mas entendam, nós lemos aqui no versículo 17 que Lia não era tão bonita quanto Raquel. Note essa palavra mas. Lia tinha olhos tênues, mas Raquel era de formoso semblante. Esse mas, ele sempre divide dois opostos, certo? Então, se Raquel era formosa semblante e formosa à vista, isso é depois do mais, o que vinha antes do mais é o oposto do que Raquel era. Então, se Raquel era linda e charmosa, Lia não era. Não era. E o que houve aqui é que o pai dela quis se livrar dela e precisou recorrer a engano. Precisou apelar para engano, porque se vocês lembram da história, o acordo foi que Jacó ia trabalhar por Raquel, só que na noite do casamento colocaram um véu na cabeça, ou um saco, não sei, na cabeça de Lia e vai para lá. E Jacó só foi descobrir que não era Raquel no outro dia. Entenda, gente, não tinha luz elétrica naquela época, talvez uma luz fraca, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, ele só foi dar conta no outro dia. E olha aqui no versículo 25, para acrescentar mais ainda a insegurança de Lia. Olha a reação de Jacó. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia. Pelo que disse Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganastes? Agora imagina o clima e Lia aqui do lado, né? Olha o clima. O meu pai quis me descarregar, colocou um saco na minha cabeça, um véu, sei lá o que foi, enganou o noivo. Agora o noivo faz: o que é isso? O que você fez comigo? Por que fez isso comigo? Por que você arruinou minha vida? Eu trabalhei para Raquel, não... Olha o clima, gente. Você acha que isso fez alguma coisa para amenizar a insegurança que Lia já tinha? Tudo isso por quê? Tudo começou pelo tratamento do pai. Do pai. Lia sabia o que era ter rejeição. Essa rejeição trazia insegurança na vida dela. A maioria das crianças, eles veem o seu relacionamento com Deus como uma reflexão do relacionamento com os pais. Isso é um fato. Crianças, elas crescem e para elas, os pais, especialmente o pai, mas os pais como um conjunto, aquilo é Deus. É o relacionamento que eles vão ter com Deus. Não que eles enxergam o pai como Deus, mas é aquele relacionamento que eles vão ter com Deus. Agora imagine que hoje em dia o que acontece? Quantas vezes você não ouve ou sabe de mães que falam assim: meu filho, minha filha, faça isso não que eu vou lhe dar um sorvete. Não tem intenção nenhuma de dar sorvete. Só estão dizendo aquilo, mentindo para enganar a pessoa. A criança cresce e vai achar que Deus também quer o quê? Enganá-los. Quantas vezes você vê pais que agem com injustiça para com seus filhos? A criança vai crescer e achar que Deus vai agir com injustiça, que eles não podem confiar nos pais, que eles não podem, enfim. Então quando um pai, uma mãe, eles mostram uma rejeição. Como assim, pastor? Meu filho, por que você não pode ser igual ao seu irmão mais velho? Sabe o que é isso? Rejeição. Minha filha, por que você não é como a sua irmã mais nova? Ela é bem comportada, Sabe o que é isso? Você está plantando insegurança naquela criança. Quando você começa a comparar pessoas, porque você não é assim? Bom, se eu fosse assim, você teria gêmeos. E nem gêmeos são iguais. Então entenda. A rejeição dos pais, ou como o pai mostra, e às vezes é muito sutil. Muito sutil. Quando você mostra favoritismo, quando você trata os irmãos e as irmãs de modo diferenciado. Não é porque o fulano é o meu queridinho. Não deve haver queridinho.
Pode perguntar para Michelle e para Gabriela. As duas achavam que elas eram as favoritas. Não pode ter as duas favoritas, mas de fato as duas eram favoritas, porque nós não temos favoritismo. Muitos pais, Jacó foi um. Jacó, aquele problema todo com José, foi o quê? Favoritismo. Isaac, Jacó e Esaú. A esposa, a mãe, tinha Jacó como queridinho e o pai tinha Esaú como queridinho. Olha a confusão que deu. Sabe o que é isso? Você está plantando insegurança. Você está plantando rejeição que vai brotar em insegurança na vida das pessoas. Então, se uma criança não conhece amor incondicional no lar, como que ele vai entender o amor incondicional de Deus? Muita gente, você prega o evangelho e as pessoas ficam sem entender. Mas como assim de graça? Não, Deus lhe ama e Deus lhe salva. Jesus morreu por você de graça, na cruz, porque Ele te ama. Sim, mas Ele quer o que de mim? Eu tenho que fazer alguma coisa? Não sei fazer nada. Mas quais a obra? Não é pelas obras. Sabe por que isso? Porque pessoas são criadas tendo que merecer o amor, tendo que fazer obras para merecer o amor e a atenção dos pais. E aquilo se traduz na mesma coisa com Deus. Bom, para eu ir para o céu, eu tenho que agradar a Deus. Eu tenho que merecer. Eu tenho que fazer. Porque foi assim que eles cresceram em casa. Para merecer o amor e ganhar o amor dos pais, eles tinham que fazer e merecer. Isso abre o quê? Abre para insegurança. Por isso que tanto crente tem problema com a doutrina da segurança do crente. A segurança do crente. Deus me ama. Ponto final. Eu não preciso fazer nada, não preciso provar nada. O amor de Deus já é meu. Ele já me ama. Jesus morreu por mim. Eu entendi, eu ouvi, eu aceitei, eu sou salvo. Ponto. Eles não conseguem entender isso. Está faltando alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Por quê? Porque a vida inteira foi assim que eles foram ensinados e criados. Se comportar, bem. Se não se comportar, por isso, irmãos e irmãs, por isso é tão errado, com crianças pequenas, você colocar de castigo. Por isso que é tão errado, ao invés de disciplinar, você dá as costas para o seu filho. Disciplina, você vai lá, você trata, acabou, morreu, começa a estaca zero, quadro em branco. Não existe rancor. Muitas vezes acontece, o pai, a mãe não disciplina o filho, mas fica com um bico desse tamanho, a semana todinha. Mãe, não fale comigo, você desobedeceu ontem. É ou não é? Disciplina não, desobedeceu, resolveu, pronto. Vem cá, vamos morar junto. Tá aqui um beijo, um abraço. Tá tudo zero, estaca zero. Tranquilo, não há rejeição nenhuma. Agora castigo, vá para o seu quarto, onde você vai ficar até amanhã de manhã, você não vai jantar e não fale comigo. Pronto, a rejeição está ali, ó. Não tratou do problema, não resolveu nada, simplesmente semeou rejeição, que vai brotar em insegurança. Aí as jovens crescem achando que para sentirem seguras, elas têm que se vestir de modo imodesto. E para sentirem seguras, elas têm que se entregar na mão dos marmanjos. Sabe o que tudo isso é? Buscar segurança. Por quê? Porque não tiveram segurança em casa. Isso vai refletir em toda a sua vida. É uma raiz de insegurança na vida das pessoas. O marido sente insegurança, a esposa sente insegurança, o pai, a mãe, o filho, a filha, está todo mundo inseguro. Por quê? Começou no lar. Pessoas não entendem o amor de Deus. Por quê? Porque eles não entendem segurança. Eu só estou seguro se eu fizer alguma coisa. Então se eu for para a igreja, se eu me comportar, se eu for batizado, tomar a ceia, eu não faço aquilo, não faço isso, aí eu estou seguro. Não, isso chama-se salvação por obras. A nossa segurança está na obra terminada de Cristo na cruz. Ponto. Está entendendo quão longe vai a repercussão da insegurança? No lar e até nas igrejas. Pessoas que buscam segurança de modo errado. O que traz a raiz da insegurança? Constante comparação, como eu disse.
Por que você não é como seu primo, sua prima? Por que você não é como fulano? Por que você não é como a fulana? Por que você não faz coisa como o seu blá blá blá? Por que você não é como o seu... Gente, estimulando competição perniciosa. Competição nem sempre é ruim. Mas esse tipo de competição, sabe o que aconteceu aqui? No caso de Lia, ela teve 4 filhos, né? Raquel, 0. Lia 4, Raquel 0. Sabe o que foi que eles começaram a fazer? Depois de um tempo? Aí teve um filho, sabe o que aconteceu? Tome aqui a minha serva. Tenha filho com elas. Aí a Raquel, não, você também tem a minha serva. Virou uma festa aquilo ali. De todos os filhos de Jacó, era um pai, mas tinha 4 mães na jogada. Sabe o que é isso? Insegurança. Então, se eu não posso ter mais filhos, então tenha com minha serva. Você acha que alguém está vendo algo de errado nisso? Então entenda, essa história de comparação, ela somente traz insegurança. No caso de Lia, ela sabia que Raquel era mais bonita, e a solução então era ter mais e mais filhos, não resolveu nada. Resumindo, por hoje, voltamos semana que vem, mas o que você possui que lhe traz segurança e que você pode perder? Eu não quero que você me responda, eu quero que você se responda. O que você possui que lhe dá segurança hoje? Emprego? Uma casa? Um carro? Uma moto? Par de chinelos? Não interessa. O que você tem? Saúde? Inteligência? Beleza? Não. Só lá atrás, irmã Simone. Gostaram dessa? Popularidade. O que você tem que lhe dá um senso de segurança? Você chega na escola, no trabalho, na classe, todo mundo, ei fulano, tudo bem? Você é o mista popular, você é o nota 10. É isso? Isso lhe dá um senso de segurança? Essa aceitação? Essa popularidade? É dinheiro no banco? Saúde de ferro. Pois bem, todas essas coisas, praticamente tudo que você possa possuir, você pode perder. Não, pastor, eu tenho um emprego do Estado. Vai lá para o Rio de Janeiro, que não recebem, Eu não sei se vocês lembram, mas houve uma época aqui em Alagoas que passou, que foi 9 meses, salário atrasado. Quem lembra disso? Quem é tão velho quanto vocês? Pois é. Sabe? Pastor, eu tenho saúde. Gente, saúde você perde assim, Toma cuidado. Eu tenho meu vigor da juventude. Vai passar, é só esperar que passa. Passa. Eu sou Líndia. Em raros casos, passa também. Se a gente for basear nossa segurança nas coisas que nós temos, sejam elas concretas ou não, se você pensar bem, todas elas podem passar, todas elas podem ser retiradas. A única coisa que você não pode perder, a única coisa que você nunca, jamais vai perder, é o amor de Deus. O amor de Deus nunca falha. Nunca, você nunca vai perder o amor de Deus. Por isso que nós temos que zelar pelo nosso relacionamento com Deus. Veja bem, o amor de Deus, ele não é relacionado ao nosso relacionamento com Ele. Aí que vem o síndrome da insegurança. Muita gente acha, se eu for um bom crente, Deus vai me amar mais. Não. Deus ama você, bom crente. Eu não sei onde ele está, mas acho que ele saiu. Mas você é bom crente, Deus lhe ama. Você é mau crente, Deus lhe ama. Muçulmano, espírita, Deus lhe ama. Bandido, terrorista, maconheiro, Deus lhe ama. Você que é ateu, Deus lhe ama. Você nunca pôs o pé numa igreja, nunca abriu uma Bíblia, nunca fez uma oração, odeia a Deus, não crê que Ele exista, Deus lhe ama. A única coisa que você não pode perder nessa vida é o amor de Deus. Agora, se você morrer sem receber a salvação em Cristo Jesus, aí você perde o amor de Deus. Você vai ser separado de Deus por toda a eternidade, num lugar de trevas, de sofrimento e chamas de angústias e dor e tudo mais.
Mas nessa vida, ninguém jamais perde o amor de Deus. Então veja bem, se eu tenho um bom relacionamento com Deus, isso não vai mudar como Deus me ama. Se Ele me ama mais ou se Ele me ama menos. Porque como o amor não é merecido, então não depende em Deus, e Deus é amor. Mas o que vai mudar quando eu zelo pelo meu relacionamento com Deus, não é que Deus vai me amar mais, mas eu vou ser mais perceptível, eu vou sentir mais o amor de Deus. Eu vou dar um exemplo. O sol, meio-dia, está brilhando lá fora, certo? Se você sai ao meio-dia, você vai sentir aquele calor. Mas se você se cobrir, ou se colocar uma burca, não tem aquela roupa das muçulmanas usam, aquela burca toda que se cobre, pronto. Você não vai receber a luz do sol. O sol está lá. Então quando nós não zelamos pelo nosso relacionamento com Deus, o amor de Deus está lá do mesmo jeito. É como um rádio. A rádio está transmitindo. Mas se a sua antena está abaixada, você não vai receber a transmissão tão bem do que a pessoa que está do teu lado com o mesmo rádio, só que a antena daquela pessoa está o quê? Levantada. Ou seja, o que vai mudar é a nossa percepção do amor de Deus. Deus não vai nos amar mais ou lhe amar menos. Você não leu sua Bíblia essa semana, esse ano, nos últimos 10 anos? Deus lhe ama. Você não ora, Deus não sabe o que ouvir a sua voz de oração? Deus lhe ama. Você nunca saiu para evangelizar, você não é fiel aos cultos, você preenche o que você quiser. Deus lhe ama, o mesmo tanto que ama eu e a você e a outro e qualquer um. O que está mudando quando você não faz essas coisas é que a sua percepção do amor de Deus não vai ser tão intensa e real quanto o amor de Deus realmente é. E isso, senhoras e senhores, é o que vai trazer insegurança para a minha e para a sua vida. Se o nosso relacionamento com Deus for tão importante quanto ele deveria ser, nós sentiríamos tanto o amor de Deus de forma tão intensa e real, que não haveria espaço para insegurança em nossas vidas. Como assim, pastor? O patrão lhe chama, você está despedido. Não tem problema, o meu Deus suprirá as minhas necessidades em Cristo Jesus. Não tem problema. Eu fui jovem, eu sou velho, mas eu nunca vi o filho do justo mendigar o pão. Muito obrigado, patrão, pelo tempo aqui, vou procurar outro emprego. Ao invés de eu perdi. Quem me deu aquele emprego no primeiro lugar? Foi quem? Gente, foi Deus que deu aquele emprego para você. Ele pode te dar outro. Um jovem chega para uma jovem: estamos terminados. Eu vou me matar, eu não sei viver sem ele. Se o seu relacionamento estivesse correto com Deus, e você entendesse e sentisse o amor de Deus que Ele tem por você, você ia dizer: se Deus fechou essa porta, louvado seja Deus. Deus sabe o que faz. Foi bom. Pastor, eu voltei do médico, ele falou que eu tenho câncer. De quê? De tudo. Eu tenho câncer de tudo. Que bom, vou para o céu olhar no rosto de Cristo qualquer dia desses. Percebe, todo mundo quer ir para o céu, agora ninguém quer morrer. Aí não dá. Todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer morrer. Não dá, não tem. Isso só aguardando arrebatamento e ninguém sabe quando vai chegar lá. Mas todo mundo fala que quer olhar no rosto de Cristo, só não quer morrer. Que tal esse? A minha graça lhe basta. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Vocês estão entendendo? O amor de Deus não muda. É o mesmo para mim, para você. Não interessa. Agora, o nosso relacionamento. Lembra que falamos sobre relacionamento com os pais, é tão importante? Se nós temos um relacionamento correto com o nosso Deus, e nós sentimos a intensidade e a veracidade do amor de Deus, a Bíblia fala: o amor de Deus nos constrange. Sabe quem o amor de Deus nos constrange? Aquela pessoa que não está sentindo o amor dele. O problema não é com o amor de Deus. Se o amor de Deus não está lhe constrangindo, o problema não é o amor de Deus, é você, porque de alguma forma você abriu um guarda-sol
e você não está sentindo aquele amor, mas está lá. Agora, nós não estamos zelando, nós estamos abrindo um parasol, um guarda-chuva, fazendo um buraco, entrando no túnel. Lá o amor de Deus vai chegar lá bem fraquinho. Não há nada de errado com o amor de Deus. E é daí que vem a segurança. Deixa eu terminar com isso aqui, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, é interessante, se você ler os versículos anteriores, é interessante que aqui Jesus está falando com um grupo de pessoas que estavam buscando segurança em quê? No que comer, no que vestir. Jesus falou, olha os pássaros que não trabalham, não colhem, e eles têm que comer. Olha os lírios do campo. Também eles não trabalham, são mais esplendidamente vestidos do que Salomão. Esse versículo aqui, Mateus 6,33, está falando justamente sobre segurança, sobre não ter segurança nas coisas dessa terra, no que vai comer, no que vai beber, no que vai vestir, onde vai trabalhar, de onde vem o dinheiro. Não tenha segurança nisso, mas faça o quê? Buscar primeiro o reino de Deus. Você mantém o canal com Deus aberto e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Não esquente com isso. Não se sintam inseguros. Insegurança é quando a gente não entende o amor de Deus em nossas vidas. Se a gente começar por isso, entendendo isso, se Lia entendesse o amor de Deus para a vida dela, ela não teria passado por tanta insegurança. Agora veja o pai que ela teve, Labão. Peça rara foi Labão. Plantou insegurança na vida da filha. Aí ela casou com Jacó, que de cara falou, eu não queria você. Mas tudo isso poderia ser diferente se Lia entendesse, o meu esposo pode não me amar, mas Deus me ama. O meu pai pode querer me rejeitar, mas o meu Deus nunca me lançará fora. Isso vai revolucionar e vai trazer segurança, em que nada pode abalar. E vamos orar. Pai amado, obrigado.